Boa tarde a todos, eu sou Mônica Gardelli e aqui é a nossa sala online de professores do canal Sou Professora. A nossa live de hoje vai procurar responder uma pergunta: por que falar de suicídio e depressão na educação? A gente convidou, né, a doutora Helena Moura. A doutora Helena, ela é psiquiatra e preceptora da Residência Médica de Psiquiatria do Hospital de Base de Brasília. E o foco dela está concentrado, a área de concentração dela é na área de dependência química, e ela está nessa função desde 2012, certo, doutora? Então eu posso dizer que, além de médica, você é nossa colega também do Sou Professora, né? Porque é uma responsabilidade aí formar os futuros médicos numa área tão sensível. Eu queria, doutora Helena, que você pudesse nos falar um pouco por que é importante falar em suicídio e por que é importante falar em suicídio para educadores. Eu achei, primeiramente, agradecer também o convite, né? Eu fiquei muito feliz com o convite e de conhecer mais o seu trabalho também. E adorei exatamente esse foco, assim, de estar falando de suicídio para professores, né? A gente sempre pensa muito, né, nos adolescentes, nos transtornos mentais, mas, assim, realmente, a primeira vez que eu estou vendo essa preocupação de se falar de suicídio entre professores, eu me pergunto até por que, né, não se fala mais, assim. É de extrema importância, a gente vê que é uma população que é muito afetada por transtornos mentais, né, existe muito burnout no ensino, né, entre os professores, a gente pode falar mais disso adiante. Mas é importante a gente falar de suicídio porque ele está muito mais presente nas nossas vidas do que a gente imagina, né, do que se fala. É um tema difícil, que a gente tem que ter muito cuidado ao se falar de suicídio, mas é um tema que precisa ser abordado porque quanto mais a gente entender, quanto mais a gente saber dos fatores de risco, reconhecer os sinais de risco, mais a gente consegue intervir e prevenir. Então, o suicídio ele pode ser prevenido e quanto mais conhecimento a gente tiver, menos difícil fica, mais fácil fica da gente conseguir proteger as pessoas que estão passando por isso. Ai, muito obrigada. E tem uma frase que a gente, assim, na verdade, nas pesquisas que a gente fez, e eu já tinha ouvido falar sobre isso, é que a gente, assim, há uma orientação de que a gente não fale que morrer por suicídio é uma forma de dar fim ao sofrimento, né? É uma orientação isso. E por que, doutora, a gente não pode falar que morrer por suicídio é uma forma de dar fim ao sofrimento? É importante a gente entender que existem inúmeras outras formas, né? O suicídio ele dá fim à vida, ele não dá fim ao sofrimento. O sofrimento vai junto, mas vai junto com várias outras coisas positivas que ainda poderiam ser preservadas e que ainda poderiam ser enriquecidas. Então é interessante ver que às vezes até foi um termo que se criou assim, até com cuidado, uma tentativa de demonstrar empatia, né? De mostrar que a pessoa fez isso não por fraqueza, mas porque talvez o sofrimento fosse intolerável, né? Um sofrimento muito intenso, difícil da maioria das pessoas conseguirem imaginar. Mas ele acaba dando essa falsa impressão de que no final era realmente a única medida, a única forma de se eliminar esse sofrimento. E o que a gente sabe é que não. Existem, na verdade, inúmeras outras intervenções que a gente pode fazer para que a pessoa não precise chegar nesse ponto. Certo. E aí, doutora, a gente tem, assim, nas pesquisas que a gente fez, os dados do SUS demonstram que nos últimos 5 anos no Brasil houve um aumento de 12% dos índices de suicídio. E um dado que nos impacta diretamente, nós professores da educação básica, é que entre os adolescentes de 10 a 19 anos o aumento foi de 18%. E aí a minha pergunta é: se é possível ou recomendável tratar das temáticas de suicídio e depressão nas salas de aula e se há uma idade apropriada para a gente tratar desse tema, né? A partir de quando a gente poderia começar a falar disso, ou se tem uma circunstância específica para a gente abordar e de que forma, enfim. É interessante você trazer esse dado, né, do aumento de suicídio entre adolescentes. E um dado recente que me chamou bastante atenção
aqui nos Estados Unidos eles já estão identificando também um aumento de suicídio entre crianças menores. A gente sempre falava mais em adolescentes, já lá pelos 13 anos, né? Mas esse dado, assim, de crianças com 10 anos de idade, 9 anos de idade, cometendo suicídio é algo relativamente recente, esse aumento, e é algo realmente assustador, assim. E eles ressaltam muito, inclusive, o papel, às vezes, da internet, um uso não supervisionado da internet, nessas brincadeiras, né? Que, às vezes, faz esses desafios, às vezes uma criança mais ingênua não percebe, e acaba, que às vezes, até acidentalmente se matando, mas, às vezes, até, assim, por se assustar demais com algumas coisas que vê na internet, às vezes pode, sim, chegar no nível de sofrimento, né, e de dificuldade, inabilidade de lidar com aquilo, e a dificuldade da família de perceber e intervir, pode, infelizmente, acabar ocasionando esse desfecho. Então, eu não lido muito com crianças pequenas, eu lido mais com adolescentes. Eu poderia dizer assim que a partir de 12, 13 anos, eles já trazem muitas vezes essa demanda. Tá? Já está passando por situações disso na escola. Agora, na pandemia, a gente tem visto muito, assim, nesses últimos, talvez desses últimos 2 meses para cá, assim, já começaram a eclodir assim, vários casos de transtorno mental na infância e na adolescência. E já estão surgindo casos de tentativas de suicídio entre os colegas, e eles mesmos estão ansiosos e trazendo esse tipo de preocupação para as consultas. Então, eles têm essa demanda, e é importante que a gente seja ativo, nós sejamos ativos em procurar trazer essa informação. Porque, como eu disse antes, é uma informação que a gente tem que ter muito cuidado de como é que a gente trata dela. Então, um exemplo dessa necessidade de demanda pelos adolescentes foi o seriado da Netflix de, eu acredito, 2017, Os 13... acho que os 13 porquês. E que se foi desenvolvido exatamente pensando no público adolescente, no sentido de querer conscientizar os adolescentes, e o que a gente viu foi o contrário, né? Tudo mostrando assim que depois, exatamente naquele período da série, comparado a anos anteriores, houve um aumento muito grande de tentativas de suicídio entre adolescentes. E realmente a série pecou bastante na forma como abordou o tema. Isso porque hoje mesmo atendi uma adolescente que um amigo, um colega da escola, um amigo muito próximo da escola, tentou suicídio recentemente. Foi uma informação que eles se assustaram bastante. Agora está todo mundo mais distante na pandemia, né? Estavam observando que ele estava mais ausente, mas não sabiam a intensidade do problema. E ela falou que ela demorou muito para conseguir contar para os pais. Ela ficou muito abalada quando soube, mas ela, ao mesmo tempo, não teve coragem de contar para os pais. E, claro, além de ser difícil falar do assunto, mas às vezes vem o receio, assim, às vezes os pais não saberem como lidar com a informação, às vezes ficarem preocupados também se isso seria uma má influência para o filho, e às vezes ficar querendo intervir de uma forma mais, talvez uma vigilância, né, que mais incomoda do que protege. Então, exatamente. Os pais também estejam preparados para falar nesse assunto, né? Inclusive, tem sempre uma preocupação muito grande de não divulgar muitos dados, né? Que tem realmente esse efeito em cadeia, assim. Mas, por outro lado, ficar aquele segredo meio encoberto. Então, se sabe de uma situação que aconteceu na escola, que todo mundo fica meio que sabendo, uma fofoquinha de corredor, mas não fica muito claro. Às vezes, isso pode ser muito mais prejudicial do que não se realmente abordar esse tema claramente, no intuito de ajudar eles a liberarem as emoções que esse assunto traz para eles, e, ao mesmo tempo, já orientar formas de prevenção, tanto para os alunos quanto para os pais. Eu vi no seu stories do Instagram que você publicou, né, até em função do tema que a gente está debatendo, que me sugeriu que as famílias, quando estão diante de um episódio ou de quase suicídio ou de suicídio, elas falam assim, mas como assim? Eu não percebi, né? A gente não percebeu. E eu também já ouvi muitas vezes isso. Parece que assim, como assim, né? Parecia que estava tudo bem. Como assim? Que a gente não percebeu. Então, assim, quais seriam os sinais que a gente teria que estar mais atento, observando, sem estresse, mas assim, para a gente não deixar passar despercebido? Então, a primeira coisa é entender dos principais fatores de risco, né? Então, assim, 90% dos casos de suicídio estavam associados a algum transtorno mental.
E transtorno mental, o principal deles seria transtorno de humor, né? Principalmente a depressão, seja ela isoladamente, ou a depressão que faz parte do transtorno bipolar, então seria assim, né, o principal causa, e seguida de transtorno por uso de substâncias, né? Então, uso de drogas, de álcool e drogas também está muito relacionado com o suicídio, e é interessante que a droga ela tem um efeito, às vezes, muito imediato até. Às vezes a pessoa não vinha deprimida, ela não vinha necessariamente pensando em suicídio, mas às vezes por um efeito muito intenso da droga, isso pode mudar muito rapidamente. Então, o simples fato da pessoa usar a substância, ainda que ela não venha com um discurso, eu já vou entrar nessa questão das frases típicas, ainda que ela não venha dando esse sinal, o simples fato de ser usuário de droga, às vezes já a deixa mais vulnerável. Tá? A depressão, ela tem uma questão assim, que além do sentimento de tristeza, ela pode ir muito acompanhada de desesperança, sentimentos de que não há nada que a pessoa possa fazer para sair daquela situação. Isso difere da tristeza. Na tristeza a gente sabe que aquilo que a gente está sentindo é muito doloroso, é muito incômodo, mas a gente entende que aquilo vai passar. E a pessoa com depressão, o pensamento está modificado de uma forma que ela não consegue ter essa perspectiva. Então, então, além da dor, a sensação de que aquilo nunca vai acabar. Quase uma tortura chinesa, que às vezes isso acaba sendo muito mais doloroso do que a própria tristeza em si. Então, a pessoa começa a manifestar alguns sinais de desesperança, de mas por que eu vou estudar? Eu não vou passar de ano mesmo, mas de que vai me servir isso que eu tô aprendendo? Não vai servir, o mundo tá horrível mesmo, nada vai melhorar. Então, tem até uma tríade de pensamentos que a gente fala, que é a visão negativa de si mesmo. Não faço nada direito, sou burro mesmo, não consigo aprender, ninguém gosta de mim. Visão negativa do futuro, né? E agora na pandemia, então, isso está muito intensificado, as pessoas estão sem saber que rumo as coisas vão ter, então nada vai dar certo, o mundo está uma desgraça mesmo, não tenho esperança para esse mundo, né? Então, eu só atrapalho vocês eu sou um peso para a família, né? Então esse também é um discurso que a gente tem que ficar muito atento. Certo. E às vezes a pessoa dá alguns sinais disso assim, através dos textos, o tipo de mensagem que ela está postando nas redes sociais, às vezes coloca letras de música muito deprimidas, que trazem esse tipo de temática. A gente tem que estar muito atento também, porque ela fala direta e indiretamente, às vezes através de postagens, das músicas que está escutando. Supondo que... é um exemplo bem prático, né? Supondo que a gente está em contato, agora as pessoas que estão assistindo vão assistir, elas falam assim, nossa, eu conheço alguém que está nessa situação, né? E aí a gente não sabe muito, porque a gente não tem experiência, não sabe muito como conduzir. A primeira reação, né, todo mundo já passou por uma situação em que tinha alguém próximo num estado depressivo importante. E a primeira coisa que a gente faz é falar, não precisa ficar assim, olha, veja tudo que você tem, né? Tentar mostrar para a pessoa o lado bom, né, da vida, o lado bom das coisas. E a gente sabe que quem está deprimido até conhece esse nosso jeito, né, de abordar. Exatamente, mas assim, ela não consegue ter aquela percepção, porque é uma questão de distorção da realidade mesmo, né, de percepção da realidade. Então, não é um problema de compreensão, é um problema de percepção. E aí, assim, o melhor que a gente pode fazer, se a gente é um familiar, se a gente é um professor que está presenciando uma situação dessa, é o encaminhamento terapêutico. É isso, doutora? Ou tem alguma saída? É importante, assim, quando a pessoa fala mais claramente, né, que ela está pensando em morrer, que está pensando em sumir, a gente percebe, às vezes, pela busca, né? Os pais, às vezes, são cuidadosos e vê o que a pessoa está buscando no Google, que vê que tem lá tamanho da corda para se enforcar, que quanto que a pessoa já está estudando o assunto. Por isso, a gente considera risco de suicídio, inclusive, uma emergência médica. Sim. Exatamente porque, às vezes, para a família, para uma pessoa que não é profissional, é difícil quantificar o quanto, né, esse risco é mais imediato ou não. E aí, assim, eu imagino que tenham níveis, né, de ansiedade ou depressão, e aí, com psicoterapia e acompanhada de medicamento, há a possibilidade de estabilizar e dar um equilíbrio nesse, digamos, humor que desequilibrado, ele faz com que a realidade fique distorcida. É isso, doutora? Mas tudo isso é um processo muito demorado.
E às vezes, se o risco ele está muito alto, a gente tem uma forma de quantificar, assim, se é um risco mais leve, se é um risco mais grave. Se esse risco é muito alto, às vezes a gente precisa realmente ser uma intervenção muito mais enérgica, assim, muito mais ativa para proteger essa pessoa. Então, isso pode envolver desde uma internação domiciliar, em que a pessoa ela precisa ser monitorada 24 horas por dia, não pode se trancar no banheiro, as janelas têm que ficar fechadas, a pessoa tem que dormir acompanhada, realmente sobrecarrega muito a família. Às vezes é um caso de internação, a gente sempre fala muito tabu falar de internação psiquiátrica, mas ela tem esse objetivo de proteger, tá? A pessoa não precisa estar surtada, falando coisas desconexas, né? Então, às vezes, em situações mais agudas, de risco mais grave, isso pode ser uma medida de extrema importância e muito protetora, tá? Pelo menos até o risco diminuir e depois a pessoa segue no tratamento, com a terapia, com a medicação em casa. Um antidepressivo ele pode levar perto de 30 dias para fazer efeito. No caso de ser diagnosticado como um desequilíbrio biológico, aí sim, eu imagino que essa pessoa tem que ter um acompanhamento e aí uma avaliação em determinados períodos da vida, principalmente naqueles em que ela está submetida a um grau de frustração maior ou que ela não consegue lidar com aquilo. Me explica um pouco isso, eu falei demais até, deixei você meio confusa, mas... Eu acho importante a gente tentar entender o que é depressão, né? Talvez a pergunta seja essa, o que é depressão e o que é uma reação normal a uma situação de estresse, né? Então, assim, claro que se a situação, eu acabei de perder o emprego, eu acabei de perder alguém importante, é claro que aquilo vai me afetar emocionalmente, é claro que aquilo vai me trazer sofrimento. E talvez para pessoas mais adultas, com um certo grau de experiência e amadurecimento, seja mais fácil lidar com isso. Sim. Enquanto que na adolescência, além do humor ser naturalmente mais volátil, a pessoa tem menos maturidade de lidar com algumas frustrações, um fora de um relacionamento, o que parece que, que bobagem, que futilidade. Não, é que ele ainda está aprendendo a regular as emoções. Né? Então, aprender a regular a emoção é algo que pode ser muito protetor. Isso é uma coisa que se vai se aprendendo. Tá? Alguns adolescentes podem ter mais, outros menos dificuldades. Eu passo por situações diferentes, né? Então, adolescentes que passam por situações de abuso, de violência em casa, uso de substâncias desde cedo, isso é uma coisa que vai além de poder me trazer mais sofrimento, isso vai me dificultar de desenvolver essas ferramentas protetoras. Tá? Então, talvez eu ache um adolescente que vai precisar... mas isso é fase. Para alguns pode ser uma fase e pode não trazer muitas consequências. Às vezes uma fase de meses, ou menos até que isso, às vezes no adolescente, às vezes já pode ser suficiente para que aquilo traga consequências muito graves para a vida dele. Então, para nós um mês não é nada, para adolescente é muito tempo, para a fase de desenvolvimento que ele está. Né? Então, mesmo que está num sofrimento muito intenso, ele pode tentar suicídio, ele pode conseguir, ele pode se expor para os colegas, muita coisa ruim pode acontecer. Então, nunca tentar encarar assim, como uma coisa que vai passar, sempre tentar realmente sentar junto, conversar, tentar entender realmente o que está acontecendo e ver se a pessoa pode realmente precisar de uma ajuda profissional. Aqui o profissional vai conseguir quantificar melhor o quanto que aquilo vai precisar de uma intervenção ou não. As questões biológicas, elas acontecem, não necessariamente, elas podem acontecer durante o episódio depressivo, não necessariamente isso vai ser permanente. Assim como se a pessoa nascesse com uma alteração que a deixasse sempre vulnerável. Isso pode acontecer em alguns casos, mas nem sempre. A questão biológica na psiquiatria ela varia muito de acordo com fatores ambientais. Então, às vezes a pessoa tem uma baita genética para desenvolver droga, mas ela não chegou nem perto disso, então ela nem, não vai desenvolver dependência nenhuma. Mas enquanto que outros não têm vulnerabilidade genética nenhuma, mas de tanto se expor àquilo, eles acabam desenvolvendo uma série de problemas. Então, você falou, desculpa, que a medicação realmente pode ajudar a melhorar, mas não necessariamente a pessoa ela vai ser isso. É importante a gente entender que tem alguns episódios de depressão que eles são mais pontuais, mas às vezes é preciso o tratamento para que a pessoa consiga sair daquilo o mais rápido possível e sem muito prejuízo. Tem alguns casos de depressão que cronificam, que realmente a pessoa fica o tempo todo assim, num nível mais baixo de depressão, e em alguns momentos aquilo piora, mas às vezes são pessoas que realmente precisam de tratamento continuado, assim como algumas pessoas, né, com hipertensão e diabetes. Mas nem todos os casos de depressão são assim. E só um complemento importante é porque, assim, às vezes a pessoa que já teve vários episódios de depressão é uma pessoa que já fez outras tentativas de suicídio, né? E às vezes as pessoas vão interpretando, ele vive fazendo isso.
E nunca conseguiu, então. Nunca conseguiu, então não vai dar. Mas, na verdade, a pessoa já ter feito tentativas anteriores é um dos fatores que a gente considera para avaliar a gravidade do risco. Então, já ter tido tentativas prévias, ter acesso a métodos letais. Então, se a pessoa às vezes trabalha no hospital, trabalha com substâncias, né, que trabalha com arma. Então, isso é um fator de risco importante. Pessoas muito impulsivas, e adolescente, em geral, é mais impulsivo do que os adultos, porque a pessoa, né, sem muita programação, sem dar muitos sinais, de repente ela pode fazer uma tentativa. Então, são um dos critérios que a gente leva em conta na hora de avaliar a gravidade do risco. Entendi. Aí você falou já algumas vezes, né, é a sua área de concentração de estudos e do trabalho que você faz no Hospital de Base de Brasília, que é a questão das drogas, né? Mas assim, você que está no dia a dia com essa realidade, quais as recomendações que você daria para os professores e para as famílias, para as escolas, para poder lidar com esse problema e não parecer que a gente está fiscalizando os meninos, que eles não gostam disso, porque eles já são, né? Eles sabem o que eles estão fazendo, né? Mas a gente precisa, enfim, estar de olho e estar cuidando desse aspecto, porque a gente sabe que as drogas, elas trazem uma consequência, um prejuízo para a vida das pessoas, que às vezes é de longo prazo, né? Assim, ela vira permanente. Não só do ponto de vista físico, né, com perdas, às vezes, de funcionamento de órgãos e etc., mas do ponto de vista social e etc. Fala um pouco para a gente sobre isso. É interessante a gente pensar que na adolescência toda substância é ilícita. Tá? Então, o álcool, que é uma substância lícita e muito divulgada, né, comercializada, mas ela na adolescência ela é ilícita. Então, mas bebe em casa comigo, os pais, né? Mas o meu filho bebe comigo, eu estou ensinando já como é que se bebe. Se beber comigo, não vai ter problema. E tem, porque o cérebro do adolescente, ele não está desenvolvido ainda. E eu colocar uma substância que pode alterar o meu cérebro nessa faixa etária pode prejudicar o desenvolvimento do cérebro. Então, mais cedo eu estava falando de questão de regulação emocional, de ter maturidade para lidar com situações frustrantes e com emoções mais intensas. E às vezes a droga intervém nisso. Eu até brinco que eu atendo vários adolescentes de 40 anos. São pessoas que começaram a usar droga muito cedo e eles mantêm o mesmo funcionamento na vida adulta, assim, baixa tolerância à frustração, muito impulsivos, né? Então, a droga, mesmo as lícitas, mesmo cigarro, álcool, podem causar esse tipo de alteração. Fora isso, tem as substâncias, além dessa dificuldade de conter impulsos, de regular a emoção, as drogas elas podem também causar problemas de humor, né? Eu falei mais cedo que depressão, transtorno de humor são um dos principais fatores relacionados ao risco de suicídio. Saiu no início do ano passado um estudo que foi muito comentado, foi muito divulgado, saiu na JAMA, uma revista médica muito importante, falando sobre o uso de maconha na adolescência e risco de suicídio posteriormente. E esse estudo conseguiu mostrar essa relação. E eu estou falando disso porque a maconha já está quase nas drogas lícitas, né? Então, eles estão usando como água. Tem adolescente começando pela maconha e não pelo álcool. E tem adolescente fumando maconha com os pais em casa. Então, meu Deus. Eles precisam ter essa consciência, né, de que o cérebro de adolescente ainda está em desenvolvimento. Tem país que só se pode beber a partir de 21 anos de idade e está tentando prorrogar para 25. Exatamente por conta desses riscos, né? Então, uma orientação interessante seria sempre de informar, tentando não ir muito naquela política do medo, né? Ou então também de tentar desvalorizar, você vai virar maconheiro, vai virar bebum, que não entrar muito para esse lado do pejorativo e nem muito para o lado do terrorismo. Você vai cair na sarjeta, você vai perder o fígado, né? Porque isso está muito distante deles ainda, né? Não querem saber disso. Mas sempre mostrar no sentido de que existem outras alternativas, de que existem outras formas de se divertir, de que não há necessidade de ficar bêbado para conseguir se divertir na festa, para conseguir chegar na menina que quer falar. Então, sempre mostrar, na verdade, tirar o foco, mostrar que existem outras alternativas que podem ser interessantes. E aí vai o exemplo da escola, por exemplo, de festa sem bebida alcoólica na escola. Então, tentar, né? E tem muita festa de 15 anos regada a bebida alcoólica. Então, às vezes, tentar os pais para isso.
Então, mais uma vez, eu agradeço bastante, agradeço a presença de todo mundo. Muita gente mandou notícias, mandou perguntas durante essa semana. Espero ter outra oportunidade de conversar com você, doutora Helena, e assim, que seu caminho seja iluminado e que você possa continuar ajudando tantas famílias e tantas pessoas a superar essas crises existenciais e tornar a vida delas melhor, mais felizes e mais produtivas. Eu agradeço bastante. Bom, gente, é isso. Adorei estar aqui com vocês hoje. Fico sempre com dó de encerrar, mas a gente vai ter que encerrar agora de vez. Muito obrigada, viu? Eu também o convite, né? E parabenizar pela escolha do tema. A gente acaba falando um pouco dos professores, né? Que eu sei que é muita coisa, não dá para falar muito, mas talvez deixar essa mensagem assim, dos professores também ficarem atentos a como estão se sentindo, né? O burnout é muito alto, né, nessa profissão e que até os alunos precisam muito, né, do cuidado dos professores. Às vezes a família está muito adoecida e a escola é um local de estabilidade, de cuidado e de carinho, né? Isso exige muito dos professores também e tem que estar bem, né? Tem que estar bem para conseguir oferecer esse cuidado. Então fique atento para como está se sentindo, se não está muito irritado, se não está difícil de dormir, se não está impaciente, desmotivado para fazer suas atividades, porque se estiver se sentindo é importante pedir ajuda também. Eu acho que esse é um recado muito importante. Foi super bom você ter concluído por isso, porque assim, professor tem mania de ser o super poderoso, né? Então ele tem que estar bem, ele tem que dar conta da aprendizagem de todo mundo, ele tem que acolher, mas ele precisa saber também a hora que ele pode pedir ajuda, e aí ele reconhecer também para pedir essa ajuda, seja dos amigos, seja da família, ou seja da classe médica, né, dos médicos, para poder ajudá-lo a superar, às vezes, essas crises. Ai, doutora, muito obrigada mesmo, viu? Muito obrigada. Tá todo mundo aqui acenando, falando maravilhoso, maravilhoso. E depois a gente, ao compartilhar, a gente marca o seu nome para que você também possa compartilhar na sua rede. E quem sabe a gente tem mais uma oportunidade de falar sobre isso, tá bom? Agradeço bastante. Tchau, gente. Sigam a gente lá no nosso canal, cliquem no sininho, se inscrevam e vamos fazer esse conteúdo chegar a todo mundo. Tchau, tchau, gente!